Olá, começa agora mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. E hoje vamos falar das políticas criminais e os efeitos econômicos gerados por elas. A tese é do doutor em Direito, Felipe Heringer. Quando o crime compensa, relações entre o sistema de justiça criminal e o processo de acumulação do capital na economia dependente brasileira. Tese apresentada ao curso de doutorado em Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná como requisito à obtenção do título de doutor. Orientador, doutor Celso Luiz Ludwig. E para debater esse tema, recebemos aqui o doutor em Direito e juiz federal Ricardo Rachid de Oliveira e o doutor em Economia, Flávio Basílio. Obrigada, doutor Ricardo, pela sua presença aqui. Eu agradeço também o convite de estar aqui podendo debater o tema. Obrigada, doutor Flávio. É um prazer, muito obrigado pelo convite. E para a gente entender melhor esse estudo, agora vamos ver um rápido resumo da tese. A pesquisa explica a relação entre as políticas criminais e os efeitos econômicos gerados por ela. A política criminal de drogas foi o recorte escolhido. Segundo o autor, não é apenas um meio ineficaz para controlar a distribuição dos entorpecentes, como também é uma peça essencial para transformar o tráfico na atividade industrial mais rentável dos últimos tempos. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui na Academia. Eu que agradeço o convite. Bom, queria entender então melhor um pouco o seu tema, né? O assunto é polêmico. Quando o crime compensa? Da onde que veio essa ideia de estudar esse tema? Olha, ele surge, na verdade, a partir de uma espécie de lacuna que eu identifiquei na minha dissertação de mestrado, que foi na Universidade Federal de Santa Catarina, mas trabalhava mais especificamente conflito social. E dentro ali do último capítulo ficou uma espécie de espaço que eu senti falta, que era exatamente essa relação entre determinadas escolhas locais de política criminal e alguns efeitos que podem extravasar os espaços nacionais. E acabou que esse espaço identificado virou uma tese. E o que se trata exatamente o seu estudo? Você tem um enfoque nas políticas criminais contra as drogas. Ele chega aí como uma forma de ilustrar o problema. O grande fio norteador da pesquisa é a relação entre o sistema penal e o processo de acumulação do capital. O processo de acumulação do capital é um termo que pode gerar algumas dúvidas, mas é mais especificamente como você faz o processo de produção girar e a cada ciclo você acumula um pouco para expandir esse processo de produção. Seria como se você pegasse um pedaço do lucro como empresário, você não consumisse tudo, injetasse de novo para contratar mais empregados, para comprar mais maquinário, etc., e crescer. E como que o sistema penal lidaria com isso? E aí, a partir dos recortes, quando a gente chega numa escala geopolítica, a política criminal de drogas seria uma espécie de exemplo privilegiado para poder analisar esse problema. Mas por que, então, o tráfico de drogas é um crime que compensa? Porque, por mais contraintuitivo que possa ser, porque quando a gente fala essas coisas contraintuitivas, elas são fora do lugar, ou, nossa, eu não tinha parado para pensar por esse lado. Mas é contraintuitivo pensar, mas exatamente por causa da política criminal, ou seja, esse modelo proibicionista que a gente adotou nos últimos mais de 150 anos, ele impulsiona a indústria do tráfico de drogas. Veja que não é a falsa discussão sobre se uma substância X ou Y faz bem ou faz mal, mas trata-se de focar a própria política criminal de drogas, como a gente reage, o que a gente decide, quais as substâncias que a gente persegue, quais as pessoas que a gente persegue e assim por diante. E essas decisões que a gente tem tomado, ela não só não atrapalha o tráfico, como ele é um fator que impulsiona, como se você jogasse gasolina no fogo, que alimenta a chama e faz com que ela cresça, você faz com que isso se torne mais atrativo do ponto de vista econômico por uma série de razões. Então, para a metodologia, eu acredito que você tenha se debruçado nessa lei, na legislação, então, da política Também. contra as drogas. E o que mais que você utilizou? Bem, como toda pesquisa em direito, a maior parte dela acaba sendo uma pesquisa bibliográfica. Então, você vai beber muito em livros, materiais que já foram produzidos sobre os temas, mas como a gente também transita um pouquinho ali de leve por áreas econômicas, a gente também mexe com alguns dados, com perspectiva macroeconômica e assim por diante, mas com aquela dificuldade sempre clássica da criminologia, que quando a gente está lidando com o invisível, ou seja, está lidando com coisas que a gente não quer divulgar, como crime, etc.,
a gente sempre tem que ter bastante cuidado ao transitar por dados, porque muitas das coisas que não estão ali também dizem muito. Você também indicou livros para a gente, né, Felipe? A gente separou 2, vamos ver agora quais são. A Indústria do Controle do Crime, de Nils Christie, editora Forense. A Face Oculta da Droga, de Rosa Del Olmo, editora Revan. Felipe, esses livros aqui te ajudaram bastante, te nortearam nessa sua tese? Eu diria que sim, e em pontos distintos, mas com certeza. O livro do Nils Christie ele é interessante porque ele faz um estudo pioneiro ali na década de 90, depois ele atualiza, até que infelizmente há alguns anos faleceu, mas essa atualização dele é exatamente para mostrar como que ao longo da década de 80 e depois na década de 90 com bastante clareza, você tem uma indústria que, eu diria que cresce, que ela meio que prospera exatamente em razão do controle do crime. Você tem uma indústria de tecnologia de vigilância, indústria de armas, indústria de construção de penitenciárias, a sustentação do próprio aparato policial, o aparato de investigação, o aparato de acusação, o aparato de julgamento, execução penal. Assim, tudo isso envolve muito dinheiro. E quando você infla uma parte do sistema penal, você obviamente tem toda uma indústria em torno disso que prospera em razão da demanda aí gerada. Já a Rosa Del Olmo, ela trabalha quase como que de forma pioneira, tem um conteúdo meio ensaístico, por isso que ele é um livro curtinho, mas quase que de forma pioneira, como que a política criminal de drogas tem esses contornos muito claros geopolíticos. E ela daria para dizer que foi uma grande inspiração no último capítulo para poder chegar nas conclusões que a gente chegou. Perfeito. Então, Felipe, fica à vontade para apresentar o resto da sua tese para a gente. Maravilha, muito obrigado. Bem, a dificuldade da gente poder trabalhar a questão do sistema de justiça criminal e acumulação do capital envolve temas diversos e que aqui a gente vai focar mais ou menos em 2. Talvez seria bom a gente imaginar ou situar o nosso modelo penal, nosso modelo de política criminal atual a partir da década de 70, quando ele começa a se transformar e a gente entra no modelo de hiperencarceramento, que o Brasil começa a adotar a partir da década de 80, e na década de 90 a gente tem uma grande subida na taxa de encarceramento que temos no país. Isso, ele não é de graça, ele vem dentro de um momento específico econômico e que ele é inserido muito claramente dentro desse contexto geral de indústria do controle do crime. Não podemos estender muito mais isso, porque senão a gente ia acabar focando essencialmente nisso. Talvez mais interessante seja trabalhar exatamente com a política criminal de drogas e com essa questão de situações geopolíticas que a gente gera a partir de escolhas locais. E por que poderia se pensar? Por que haveria uma espécie de influência local sobre essa questão geopolítica e mais, por que o tráfico de drogas seria, aspas, um crime que compensa? E aí a gente começaria a pensar no nosso ponto aqui, exatamente como que a ideia do proibicionismo, ela joga para uma ilegalidade um setor industrial. A gente precisa pensar nas drogas como um setor industrial, que a gente produz, que a gente tem uma logística de distribuição, que a gente tem que jogar no mercado para vender e tantas outras coisas. Só que quando ele se torna ilegal, você não tem, por exemplo, regulação do trabalho. Ou seja, você pode remunerar os trabalhadores dessa indústria como você quiser, e isso significa que você pode também explorar essa força de trabalho sem qualquer espécie de limitação. Você não recolhe tributos, então essa política de Estado de repressão precisa tirar dinheiro de algum outro lugar que não do próprio tráfico de drogas para poder reprimir o tráfico de drogas. Então ele acaba que o Estado está sempre um passo atrás nisso, porque essa é uma indústria que prospera, enquanto o Estado não tem o mesmo crescimento de arrecadação para poder fazer frente a isso. Assim como você tem a destruição a partir de determinadas apreensões de grande volume de mercadoria, destruição, incineração, etc., que no final das contas não atrapalha, ao contrário, isso ajuda, porque você evita crises de superprodução, você evita problemas com
uma espécie de inundação do mercado com a mercadoria, que você está sempre segurando isso, o mercado está sempre com a demanda nunca suprida, então você tem sempre a possibilidade de vender o produto, e sempre que você perde isso, você acaba jogando esse valor adicional que você perdeu como uma espécie de risco para o ciclo produtivo seguinte. Então, no final das contas, a própria política criminal de drogas transforma em algo muito interessante produzir isso. E aí você tem, por outro lado, essa parte do Estado que não consegue segurar esse aumento, e aí você tem esse efeito bola de neve como uma verdadeira espiral viciosa, que isso vai crescendo, 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 e a gente não consegue conter. Excelente explicação, Felipe, muito obrigada. Te peço então um minutinho, a gente faz agora uma rápida pausa. No próximo bloco tem debate aqui na Academia, não saia daí. A gente está de volta agora para discutir as políticas criminais no Brasil com o doutor em Direito Ricardo Rachid de Oliveira e o doutor em Economia Flávio Basílio. Começo com você, Flávio? Pode ser. Vamos lá. Primeiramente, obviamente, parabenizar pela realização da tese de doutorado, nunca é algo simples de ser realizado. E colocando o tema econômico, dizer que quando se coloca toda essa abordagem marxista e a parte teórica da economia, ela é sempre um grande desafio, porque talvez seja a parte mais densa da teoria econômica. Mesmo os economistas hoje têm procurado a parte empírica do que essa parte teórica, mas que é sempre muito carregada e muito densa. E, obviamente, ao optar por isso, é uma iniciativa que deve ser engrandecida. Mas colocando dentro desse debate da teoria econômica, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é por que optar por uma abordagem marxista? Dentro da teoria econômica, ela não é uma visão, digamos assim, dominante, não é a visão mainstream. É uma visão que existe, mas hoje os principais pesquisadores econômicos que debatem o assunto vão muito mais por uma abordagem mais utilitarista ou marginalista, que vai levar em consideração, primeiro, a probabilidade do indivíduo ser pego e, obviamente, qual é o custo, uma vez sendo pego, em relação ao crime, relacionado ao ônus. Seja esse ônus moral ou ônus em termos de penas ou até mesmo ônus econômicos. Então, a primeira questão que eu faço é por que fazer essa abordagem marxista e por que na tese não colocar a possibilidade de existirem outras visões que são, obviamente, até conflitantes. Perfeito. Eu agradeço a pergunta, muito bem explicada e bastante profunda, e vamos ver se eu consigo, ali, no limite do possível, trabalhar com essa questão. Bem, por que, então, uma teoria não mainstream dentro da economia? Talvez isso seja uma espécie de sina dos criminólogos, que a criminologia ela acaba sendo uma espécie de... sempre à margem, ela acaba sempre sendo à margem das pesquisas penais. Ela nasce como algo secundário nas ciências criminais, sempre no segundo lugar, sempre atrás do direito penal dogmático. E aí a gente acaba ficando sempre nesses espaços marginais. E por mais contraditório que possa parecer, às vezes esse trânsito à margem tem trazido muitos frutos interessantes para discutir determinados temas que acabam escapando desses espaços mainstreams. E o Marx, ele aparece mais como uma espécie de ferramenta para a interpretação da realidade do que uma ferramenta pura para a interpretação e descrição da economia. Obviamente, como toda escolha, como toda moldura de análise, ela opta por deixar algumas coisas dentro e deixar outras coisas fora. Então, ela é muito mais útil, por exemplo, para uma análise macroeconômica do que para uma análise micro, das pequenas relações sociais, etc. E é exatamente esse ponto sutil, que daí você comenta na pergunta, que em algumas teorias econômicas você iria ter análises utilitaristas sobre por que determinada pessoa teria cometido um determinado crime e ela faria uma espécie de ponderação sobre chances que ela poderia ter de ser capturada e isso poderia influenciar o cometimento ou não e assim por diante. E essa é uma questão que a criminologia crítica traz, que ela muda o foco. A gente não está tão preocupado em pensar o indivíduo, ou seja, a conduta do indivíduo especificamente, o que ele leva a pessoa a cometer o crime, mas a análise é outra, é a análise da reação. É por isso que a discussão, por exemplo, sobre as drogas é sobre a política criminal de drogas, ou seja, é a política de reação, é aquilo que leva as pessoas a selecionar a conduta A, B e C, e não a pessoa X e Y a cometer essa conduta. É um deslocamento de foco. Então, com essa análise macro, com essa análise mais voltada para a estrutura e menos para o indivíduo, que faz sentido escolher esse ferramental. Mas, como
bem disse, é uma escolha que tem as suas limitações e, como todas essas limitações, ela privilegia algumas coisas e acaba deixando de lado outras, mas isso é inevitável em qualquer moldura de análise. Ricardo? Olá. Fica à vontade. Bom, da mesma forma, queria te parabenizar, o teu trabalho é extremamente denso, uma pesquisa extremamente profunda e, como você disse, você usa a questão do tráfico de drogas, né, e a política criminal em relação às drogas como exemplo do desenvolvimento daquilo que você faz durante todo o trabalho. E no teu trabalho, eu identifiquei um momento onde você procura demonstrar que houve, nas últimas décadas, um fenômeno de maximização, não é, da utilização dos aparelhos repressores do Estado em relação ao crime. E isso, inclusive, por conta da maximização em relação à consideração de determinadas condutas que tradicionalmente não eram consideradas criminosas, que passaram a ser. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, de fazer até uma provocação também, um pouco na linha do que o Klaus Roxin pensa a respeito disso. Ele vê isso como um fenômeno mundial e, portanto, não só um fenômeno circunscrito a países periféricos, né? Ligado, vamos dizer assim, à própria complexidade maior que as relações sociais adquirem a partir da expansão da tecnologia. Então, ele diz assim, sociedades mais simples se viram bem com 10 mandamentos. Sociedades mais complexas precisam de regras, e regras penais também, que busquem coibir, né, condutas que só existem nessas sociedades mais complexas. Por exemplo, não há sentido em se tipificar um crime praticado pela via cibernética quando os computadores não existem ainda. Então, esse seria um fenômeno necessário, né? E aí acreditar na criminalização talvez seja a grande discussão. Mas, enfim, a pergunta que eu te faço, a provocação que eu te faço nessa linha é te dizer o seguinte, que talvez dizer que houve uma maximização da utilização dos aparelhos repressores como forma de conter condutas, ela talvez só seria correta se nós analisássemos isso do ponto de vista horizontal, né? Se nós compararmos décadas pretéritas, nós tivemos uma expansão do direito criminal, horizontalmente falando, na medida em que nós tínhamos poucas condutas, né? E hoje nós temos muito mais condutas que podem ser consideradas criminosas. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma retração vertical. O que eu quero dizer é que, se nós compararmos, pelo menos em tese, aquilo que o direito penal previa como resposta no princípio do século passado, que eram respostas muito mais rigorosas, hoje, o que nós vemos? Nós vemos uma retração vertical, na medida em que as respostas hoje, elas são muito mais abrandadas e comparadas com aquilo que se via inicialmente. Por exemplo, o Código Penal que hoje está em vigor, foi reformado em 84, né, não previa, ou previa muito menos medidas, digamos assim, ditas alternativas e você usa no teu termo como medidas complementares de punição no teu texto, né? Então, é essa provocação e essa questão que eu te colocaria, eu gostaria de te ouvir a respeito disso. Olha, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Ela toca um ponto consideravelmente atual do tema. E isso que você descreveu, essa espécie de não só o aparente abrandamento de algumas penas, mas o aumento de outras medidas que não a punição penal tradicional, ou seja, a privação de liberdade, ela vem num contexto que hoje alguns autores da criminologia têm chamado de expansão da rede ou expansão da teia. Eles querem dizer com isso mais ou menos o seguinte: quando a gente tira algumas condutas definidas como crime, a gente tira as punições dessas condutas penais, como, por exemplo, aconteceu com a questão das drogas. A última reforma da lei pegou
o porte para uso pessoal e despenalizou, mas põe um despenalizou entre aspas ali, porque ele simplesmente tirou a pena privativa de liberdade, mas coloca algumas medidas que são bastante parecidas ou idênticas às penas restritivas de direitos. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, ou como as tendências do juizado especial, eles não necessariamente aparecem, muitas vezes discursivas, aparecem como um mecanismo para desafogar o judiciário, para desafogar o sistema penal, mas elas acabam expandindo a rede punitiva, eles acabam estendendo essa rede. E o que eles querem dizer com isso é mais ou menos o seguinte: muito embora algumas pessoas não venham a ser punidas penalmente com a privação de liberdade, nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas sendo punidas por outros mecanismos. Estados Unidos, por exemplo, a tendência nisso, que desde 2008, por exemplo, a população carcerária deles tem se mantido mais ou menos estável, o que pode parecer estranho, considerando que é o país que mais encarcera no mundo e que mais expande a punição no mundo. É porque do lado da população penitenciária, você tem uma população quase 2 vezes maior de pessoas que estão respondendo a medidas penais, mas que são diversas da prisão. Então, isso acaba sendo um mecanismo de expansão do controle social e não um mecanismo de contração do controle social, por mais contraditório que isso possa soar, porque você coloca mais pessoas ali dentro dessa máquina que tem como objetivo exatamente limitar condutas, vigiar, etc. Perfeito. Flávio? Nessa questão entre o macro e o micro, eu pergunto qual seria, na verdade, a medida mais adequada, olhando para a solução do problema, o que a gente tem que pensar como medidas efetivamente para atacar o problema, quando a gente tem uma situação em que, ao punir, como estamos fazendo hoje, e obviamente tem que ser assim, tem que ter a punição, se não houver a punição, o crime realmente vai compensar, mas quando a gente pensa em punir, não apenas o indivíduo, mas gera punições para as empresas, e ao gerar a punição para a empresa, a gente gera um transbordamento para toda a atividade econômica. A gente está debatendo agora também a questão do WhatsApp. Para atacar um problema, pune-se toda a coletividade. Quando a gente gera um problema e coloca barreiras à execução da produção por intermédio de grandes empreiteiras, que não somente são empreiteiras, mas também fazem questões estratégicas para o país e não punem indivíduo, qual seria, na verdade, a melhor forma de atacar isso? E essa é uma resposta que a teoria marxista não nos apresenta, porque ela não olha esse problema. A gente, inclusive, poderia pensar em questões de reorganização societária, onde se pune o indivíduo e não a empresa. Então, nesse contexto, eu queria, primeiro, saber qual seria o encaminhamento de solução para o problema criminal e como que, obviamente, a gente poderia, de forma geral, e não apenas para o tráfico de drogas, atacar essa relação entre macro e micro. Essa pergunta é, para começo de conversa, uma espécie de convite à criatividade. Porque não existe uma resposta simples quando a gente está falando sobre o sistema penal. A gente está falando de um modelo punitivo que tem aí aproximadamente 300 anos, que a gente está tão arraigado nele, a gente está tão preso nele, que a gente não consegue pensar alternativas a essa forma de reagir aos problemas. E aí a gente sempre acaba tendo mais do mesmo. O negócio é, a criminologia como acaba tendo muitas vezes esse papel marginal, esse papel por fora, as discussões críticas, infelizmente, tendem a não passar dos muros da universidade, o que é um desperdício, porque ela pode contribuir bastante para esse tipo de debate. E, ultimamente, inclusive as perspectivas marxistas, elas têm tentado uma luta muito menor, que é tentar mostrar que a resposta está errada e não tentar dar a resposta, e mesmo assim a gente está perdendo. Mesmo assim, a gente tem dificuldade de mostrar para as pessoas que essa forma de reação ela é problemática. E aí, primeiro a gente tem que entender que a resposta penal, nessa forma, ela está esgarçada, ela não dá conta exatamente dessas complexidades. Só que daí, quando a gente entende que essa reação ela está esgotada, quando essa forma de reação ela não serve mais, a gente tem daí o convite à criatividade, que é exatamente pensar outras coisas fora exatamente dessa moldura tradicional, que sejam daí sim aptas a solucionar isso. Então, como que a gente solucionaria uma questão tão complexa quanto determinadas condutas cometidas por meio de uma empresa gigantesca e que você tem uma relação de dependência econômica muito forte dela, que se essa empresa quebra, você quebra junto um sistema financeiro, você quebra junto um país. Então,
A simples resposta penal, do ponto de vista técnico, é fácil. Você prende as pessoas, X, Y e Z, que cometeram essas condutas. Mas essa resposta ela é absolutamente inócua para tocar no problema. Então, é por isso que diz, primeiro a gente reconhece que a resposta é inócua e depois a gente cria. Se a gente conseguir chegar neste momento que a gente está exatamente na contramão disso, que é exatamente apostando mais e mais e mais no sistema penal como a resposta adequada, a gente já dá um grande passo. E depois que a gente entender isso e a gente conseguir segurar esse tipo de avanço e entender que a tendência deveria seguir por outro lado, a gente consegue inventar a resposta. Então, não, a resposta não vai ser dada por mim, ela é muito mais complexa e se a gente conseguisse entender que o modelo atual ele está esgotado, já seria um ótimo passo. Um avanço. Bom, o nosso tempo chega ao fim, eu também agradeço a sua presença, Felipe, muito obrigado, um assunto extremamente interessante. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço também, Ricardo, pela sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui, podendo discutir esse tema que me é muito caro e acho que interessa a toda a sociedade. Né? Com certeza. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Bom, você também de casa pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou, mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vai ver aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.